Amados do Senhor, quero saudar a igreja, a paz de Cristo. Pode sentar. E antes de qualquer coisa, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Abba Pai. Senhor Deus, Pai amado, nessa noite, Senhor Deus, eis-me aqui, Senhor. Um vaso de barro, um vaso que está disposto, Senhor Deus, a ser cheio pelo Teu Espírito Santo. Me usa como Tu queres, Senhor. Toca no coração de cada pessoa nessa noite aqui, Senhor. Que essas pessoas que vieram buscar algo de Ti, Senhor Deus, que saiam daqui cheio, transbordando, Senhor Deus, da Tua presença, do Teu amor, da Tua fidelidade. Senhor, eu Te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados do Senhor. Queria convidar vocês a abrir a palavra em Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1. Eu vou ler até o 8. Quantos que estão preparados aqui para ouvir uma palavra do Senhor? Vocês estão com o coração aberto? Então aproveite da presença dEle que já está aqui. Aproveite dEle, aproveite do Espírito Santo. Abra teu coração. Fale para Deus que você não quer sair da mesma forma. Nós temos que aproveitar da presença de Deus. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para um lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado ao Senhor, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Amém? Amém, amados do Senhor. Abraão era considerado o pai da fé, amigo de Deus, mostrou um relacionamento de fidelidade com o Senhor. Ele não era perfeito, mas a sua fé foi amadurecida com o tempo. Abraão é um grande exemplo de um homem que andava pela fé. Abraão, essa noite, quer nos mostrar que nós também podemos andar pela fé. Abraão enfrentou muitas dificuldades, provações, mas em meio das adversidades, ele ficou aperfeiçoado a sua fé. Ele aprendeu através das lutas. Muitos de nós passamos por lutas, dificuldades, adversidades, por tantas coisas no nosso dia a dia. Muitas vezes nós, como seres humanos, paramos no meio do processo.
paramos e não entendemos as lutas que estamos passando. Muitas vezes nós retrocedemos, paramos no meio do caminho. Mas Abraão, ele passou por essas dificuldades. Mas em nenhum momento ele parou. Ele não era perfeito, mas ele foi amadurecendo a sua fé. E Deus hoje ele quer ensinar para nós que no meio dessas lutas que nós estamos vivendo, que eu e você estamos vivendo, o Senhor ele quer que nós amadurecemos a nossa fé, que nós aprendemos a andar pela fé. Amados, a fé é a chave do milagre, do sobrenatural na tua vida. Mas o relacionamento e a obediência faz parte de você andar junto com a fé. Deus chama Abraão para romper a vida que ele vivia. Deus chama Abraão para sair do meio do povo dele, um povo idólatra, um povo que adorava outros deuses. Deus chama Abraão para largar a sua casa, o seu conforto, a sua família, para ir viver as promessas do Senhor. E conosco não é diferente. Quando nós aceitamos Jesus, a primeira coisa que nós somos convidados é a largar tudo e viver uma nova vida com Jesus. Porque o caráter de Cristo quer ser implantado em nossas vidas. Porque quando a gente não conhece a Jesus, nós somos dependentes do nosso dinheiro, nós somos dependentes da nossa casa, das pessoas que estão à nossa volta. Mas quando a gente aceita Jesus, Jesus quer nos ensinar que nós vamos ter que viver dependente da fé. Nós vamos ter que andar pela fé. Nós vamos ter que ser pessoas que conhecem ao Senhor e entendem que é o Senhor que tem que sustentar a nossa vida, os nossos passos, as nossas decisões. Nós não temos que viver as decisões dessa terra. Não é o homem, gente, que descobre a Deus, mas é Deus que se revela ao homem. É Deus que se revela para você. É Deus que se revelou para Abraão. É Deus que foi lá e chamou Abraão. É Deus que te chamou um dia para você estar aqui hoje sentado. Deus se revelou para você. Você está entendendo, amados de Deus, o que é isso? Deus se revelou para mim. Vamos dar um exemplo aqui. Deus se revelou para mim. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe o meu nome. Ele sabe o propósito que eu posso fazer lá fora. Deus se revelou para mim. Deus se revelou para você. Abraão aprendeu a não se apegar aos limites humanos, mas ele aprendeu a viver as impossibilidades. Nós não podemos deixar que os limites dessa vida nos pare. Qual é o limite que você está vivendo na tua vida? Todos aqui sabem qual é o limite. Talvez seja uma coisa tão pequena para uns, mas tão grande para outros. Já começa a ficar atentando, gente. Fica aqui pensando, eu estou vivendo isso, esse é o limite da minha vida. Hoje Deus vai te revelar algumas coisas aqui. Fica com o teu coração atento. Fala, Senhor, eu quero pegar tudo, Senhor. A vida pela fé é pautado pela palavra de Deus. Nós só vamos ter uma vida de fé quando a palavra é revelada a nós. Vocês viram que lá no começo eu falei que Abraão era pai da fé, amigo de Deus e tinha um relacionamento de fidelidade com o Senhor. Sabe por que Abraão conseguiu passar por todas as diversidades da vida? Porque ele tinha um relacionamento com Deus, ele era amigo de Deus. Então ele era direcionado pela palavra de Deus, pela direção de Deus. Deus tem aqui a palavra que se revela para nós todo o tempo, todo o momento.
Por isso que você tem que viver dia a dia através da palavra de Deus, para que Deus venha revelar para você a vontade que Ele tem para você. Aqui Ele vai te revelar o que você precisa fazer para você vencer isso que você está passando. A tua luta, a tua dor. É através da palavra, é através do relacionamento, a oração, o jejum, que tem que andar os três alinhados. Ah, mas Senhor, não acontece nada comigo. Mas o que tem faltado na sua vida? O que tem faltado? Nós precisamos ser pessoas de fé. Pessoas que andam na fé. Pessoas que vivem o sobrenatural de Deus. Aqui na palavra, em Gênesis 22, o que Deus pede para Abraão? Ele pede Isaac. Abraão pede Isaac para... Deus pede Isaac para Abraão. Deus sabia que Abraão ia dar Isaac? Deus sabia. Deus sabia que Abraão ia dar. Que Abraão ia topar. Deus sabia disso. Mas e por que então que Deus pede isso para Abraão? Amados, então por que Deus... A prova ali não era Isaac. Não era Isaac que Deus queria. Deus queria Abraão. Por isso que Deus pede para Abraão sacrificar o seu único filho. Isaac era o filho da promessa. Isaac era o único filho de Abraão que Deus deu para Sara, uma mulher estéril. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou estéril. E Deus me deu uma filha. Ela tem 28 anos. E você já pensou, o filho da minha promessa, o filho que Deus me deu, eu só tenho uma, qual é o cuidado que eu tenho com ela, o amor, o zelo, é muito grande. Agora imagina Abraão, Sara, como eles cuidavam de Isaac. E Deus vai lá e pede o único filho. Mas com essa atitude Deus queria provar, era Abraão. Sabe por quê? Porque Deus queria avaliar Abraão. Muitas vezes nós estamos vivendo um determinado momento da nossa vida, que nós estamos vivendo na fé, estamos buscando ao Senhor, adorando, sabe, glorificando, orando, sabe, fazendo grandes coisas para Deus, participando de célula, sendo discípulo abençoado. Mas sabe o que acontece? Nós estacionamos, nós paramos. E Deus, Ele não quer que a gente pare. Por isso que Deus pede o seu filho Isaac. Deus, Ele pede todos os dias algo para você. Você passa talvez por provações constantes. Você talvez fale para Deus, Deus, eu saí há pouco de uma provação, por que eu estou entrando em outra? Para você entender que você depende de um Deus poderoso, de um Deus do sobrenatural. Você tem que viver em fé, você tem que viver dependente do Senhor. Você tem que entender quem é você em Deus. E Deus queria que Abraão entendesse isso. E aqui na palavra, no versículo... Deixa eu só me achar aqui. No versículo 5. Então disse aos seus servos: estarei aqui com o jumento e o rapaz, iremos até lá, e havendo adorando, voltaremos para junto de vós. Amados, vocês estão entendendo o nível de fé que Abraão tinha em Deus? Ele falou assim, ele estava indo para o sacrifício, levando o seu filho, que sabia que seu filho era o cordeiro, mas o que ele falou para os seus servos? Nós iremos,
mas logo voltaremos. Ele já tinha certeza e convicção no seu coração que ele ia voltar com o seu filho, porque ele servia um Deus poderoso. Em Hebreus 11:1, o que a palavra fala? A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não se vê, mas que você espera. E o que você está esperando essa noite? O que você está esperando do Senhor essa noite? Muitas vezes nós pedimos algo para o Senhor, talvez nós queremos algo, mas nós só ficamos no pedir. Nós precisamos entender que Deus está te fazendo, te permitindo passar por uma provação. Mas a provação não é sobre Isaac, é sobre você. Qual é o nível que você está vivendo em Deus? Qual é o Isaac que Deus te pediu? Talvez muitas pessoas aqui, tanto aqui como aquelas que estão nos assistindo, estão passando por um momento de enfermidade, por um momento de dor na alma. Muitas pessoas talvez estão vivendo, pedindo para o Senhor curar o relacionamento. Talvez você aqui está pedindo para ser curada de uma enfermidade. Talvez você aqui esteja pedindo para que Deus venha tirar a tua ansiedade. Talvez você esteja aqui pedindo um milagre de uma casa. Deus está te falando, traga teu Isaac. E muitas vezes nós nos limitamos. Eu quero dar um testemunho para a honra e glória do meu Deus que eu sirvo. Um Deus poderoso, um Deus que me ama. Gente, eu tenho algo comigo. Isso é muito particular meu. Eu sou muito dependente da presença de Deus. Eu sou uma pessoa que, se eu vou orar, eu preciso sentir a presença de Deus. Se eu estou aqui adorando e louvando ao Senhor, eu preciso sentir a presença de Deus. Eu preciso. É isso que me faz enfrentar, suportar qualquer situação, qualquer coisa lá fora. Qualquer luta. E eu fui para o médico, eu fiz uns exames. E ontem eu fui levar. E eu estou com algumas deficiências de vitamina no meu corpo. E não é pouca a deficiência. E sabe o que o médico revelou para mim? Ele falou assim, aqui nos teus exames, está dando que você está num nível de 2 a 3 de depressão profunda e ataque do pânico. Aqui muitas pessoas me conhecem. Quem me conhece no particular, no íntimo, sabe que eu não vivo assim. Eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa feliz, uma pessoa disposta, eu sou uma pessoa que não me deixa o cansaço me vencer. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada por Deus. E o médico me perguntou, você sente alguma coisa? Porque aqui está dando. Eu falei, eu não sinto nada. Porque eu sirvo um Deus poderoso. Eu sirvo um Deus do sobrenatural. Eu sirvo um Deus que eu ando com Ele. Eu sirvo um Deus que eu vivo pela fé. Amados do Senhor, eu não sou melhor que ninguém aqui. Eu sou cheia de defeito, cheia de imperfeição. Mas algo que eu não abro mão é da presença e do relacionamento de Deus. Eu não abro mão. E Abraão também não abria mão do seu relacionamento. Você quer mudar, você quer viver algo sobrenatural da sua vida? Tem um relacionamento, entregue teu Isaac para o Senhor. Qual é o teu Isaac? Eu sei que Deus está falando aqui com pessoas. Deus quer te tirar da mesmice. Talvez você tenha medo de enfrentar aquilo que Deus te chama. Abraão, quando Deus se revelou para Abraão. Abraão teve medo, Abraão teve falhas no meio do caminho. Abraão levou seu primo
E Deus não queria que ele saísse com nenhum parente, ele levou. Abraão mentiu quando ele entrou no Egito, que ele era irmão de Sara, por medo. Porque ele não era perfeito. Nós não somos perfeitos. Mas através do seu relacionamento, através de ouvir a palavra de Deus, ele começou sendo aperfeiçoado, amadurecido. E é isso que Deus está te falando essa noite. Chega de viver um crente morno. Chega de achar que não vai acontecer com você. Vai acontecer, porque o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Jacó, é o mesmo Deus que eu sirvo, é o mesmo Deus que você serve. Se posicione diante de Deus. Fala: Senhor, eu quero ser um homem e uma mulher de fé. Eu quero viver pela fé. Eu quero andar, eu quero sentir a tua presença. Eu estou aqui, eu estou sentindo a presença dele aqui comigo. Eu sou imperfeita, mas Deus me ama. Eu sei quem eu sou em Deus. Em Gênesis 32, 22, fala que Jó teve um encontro com Deus. Ele lutou, ele brigou ali com Deus. E Deus feriu a coxa dele. E sabe o que Deus perguntou para ele? Qual é o seu nome? Você acha que Deus não sabia o nome de Jacó? Sabia. Deus sabia que o nome de Jacó era Israel, que Deus tinha novo propósito na vida dele, Deus tinha uma nova promessa na vida dele. Mas Jacó não sabia quem ele era em Deus, ele precisava saber quem ele era. Você precisa entender quem é você em Deus. Quem é você? Quando nós entendemos quem somos em Deus, nós vivemos uma atmosférica diferente. Nós vivemos no sobrenatural. Nós não vivemos nas migalhas, nós sentamos na mesa com o Pai. Você é filho. Antes dele te chamar para um propósito, ele te chama antes para ser filho. E por que você não se posiciona diante de Deus? O ano passado Deus me livrou de um câncer. Esse ano Deus me livrou disso. E eu sei que Ele vai me livrar de muito mais coisa, porque eu sirvo um Deus poderoso. Sabe o que Deus está falando para você, gente? Vocês não estão entendendo. Que vocês servem um Deus poderoso. Se você está passando pela prova, é para você entender quem é você em Deus. Entenda o chamado do Senhor, entenda o propósito na tua vida. Viva o melhor dessa terra, não desperdice a presença do Espírito Santo, não desperdice. Nós precisamos andar no sobrenatural de Deus. Nós precisamos experimentar o que Deus tem para nós. Não é pouca coisa, não. Deus tem tantas coisas para mim. Eu tenho sonhado tanto com as coisas que Deus tem colocado no meu coração. E eu sei que eu vou alcançar cada uma, porque foi o Senhor que me deu, é Ele que anda comigo. Eu ando no sobrenatural do Senhor. Mas para isso, amados do Senhor, precisamos ter um relacionamento com Deus. É necessário você se tornar amigo. Você ser dependente e ouvinte da palavra dEle. Aqui tem tantas promessas. Tem tantas coisas que Deus te revela para você. Todos os dias. Mas nós precisamos entender quem somos em Deus. Que você não desperdice isso que Deus está colocando no teu coração. Que você entenda que Deus, Ele tem um propósito na tua vida. E quando Ele te chama para fazer qualquer coisa, Ele vai estar à sua frente. Muitas vezes nós colocamos medo de fazer algo para Deus. Talvez você sonhe em ser líder de uma célula,
mas você tem medo de encarar. Não tenha medo, entenda quem você é em Deus. Talvez Deus te chame para trazer uma palavra, e você fala para o Senhor: Senhor, agora eu não posso. Entenda quem é você em Deus. Se levante. Não diga não para as coisas de Deus. Se levante. Entenda quem é você em Deus. Se posicione, ande pela fé. Caminhe no sobrenatural de Deus, não menos que isso. E Deus, Ele cura o medo, a insegurança e a dependência de Abraão. Porque quando Abraão saiu daquela terra, ele saiu assim, com medo, inseguro, mas Deus curou ele de tudo, de todo medo. Deus, Ele quer te curar essa noite, mas você precisa ser corajosa de entregar o teu Isaac. Porque aqui não é o Isaac, é Deus, é você. Você tem que entender quem é você em Deus. E quando nós entendemos quem nós somos, o sobrenatural vem. Se coloque de pé, amados. Amados, eu quero que vocês, não importa como você começou, mas importa como você vai terminar. O que você viveu até hoje não importa. Importa como você vai sair daqui hoje. Você aí do outro lado, eu sei que tem pessoas que estão clamando por cura, por um milagre. Eu quero te dizer que hoje Deus está visitando a sua casa. Deus está visitando o teu coração. Fale para o Senhor, entregue para o Senhor aquilo que tem te impedido, para você entender quem é você em Deus. Você aqui essa noite, fale com o Senhor, feche os teus olhos nesse momento. Feche os teus olhos. Entregue para o Senhor aquilo que tem te impedido, aquilo que tem escondido de você e de você ver quem você é em Deus. Aqui hoje não é sobre o sacrifício, é sobre quem é você. Nós passamos por lutas, provas, mas é para que você se fortaleça, para que você não fique no conforto, mas que você busque cada vez mais a presença do Senhor. Que você busque mais e mais um relacionamento com Deus, uma vida de intimidade com o Senhor. Se dispõe essa noite, abra teu coração e fale para o Senhor qual é a tua fragilidade.